aí, vamos falar de jornalismo científico? Nossos avós já diziam que o brasileiro, de médico e louco, todos têm um pouco. Só que o brasileiro vai além disso. O brasileiro também é meio técnico de futebol, engenheiro, pesquisador, cientista, perito. Ele assiste uma série como House, Grey's Anatomy, ou sei lá, CSI, e acha que já é um profissional. E aí a gente precisa separar a fantasia e o achismo da realidade. É aí que entra um profissional que desde o século XIX, no início da Revolução Industrial, vem traduzindo tudo que pesquisadores e cientistas descobrem. É o jornalista científico. Não, peraí. Não existe jornalista científico. Nem existe jornalismo científico. O que existe é jornalismo que cobre ciência. E esse jornalista ganha ainda mais importância em momentos como este, de pandemia do coronavírus. Não basta ficar citando o número de casos e de mortes, até porque eles mudam toda hora. Nem basta repetir a orientação do ministro da Saúde. É preciso compreender tudo o que foi dito para você. Você não pode noticiar um crime sem saber os detalhes, assim como não pode dar uma notícia que envolve ciência sem saber do que está falando. Para passar ao leitor a informação correta, você precisa entender o que o pesquisador te explicou. Precisa entender a recomendação do ministro. Você não pode fazer a matéria enquanto não entender tudo o que ouviu. Porque nestas horas, a população confia em você para saber dos detalhes verdadeiros, para ter dados corretos. Ela sabe que o que vem pelo WhatsApp, pelas redes sociais, muitas vezes a maior parte é besteira, é mentira, é fake news. E ela sabe também que os veículos tradicionais sempre buscam os fatos e tem um nome a zelar. Eles não querem manchar o próprio nome inventando notícias. O jornalista que cobre ciência também precisa ir além do que ouviu. Precisa olhar os dados e ver o que eles dizem, porque tudo é relativo. Por exemplo, a manchete: situação pior e Brasil já tem 600 mortos com o coronavírus, é uma manchete alarmante, é uma manchete impactante, porém verdadeira. Só que tem que ver o que dizem os números. Eles dizem, por exemplo, que o Brasil é apenas o 15º país em mortes pelo coronavírus e que tem 30 vezes menos mortes do que os primeiros países da lista. Dizem que o país com mais mortes é a Itália, com mais de 15 mil mortes. Só que esse número corresponde a apenas 0,03% da população italiana. Não se trata de negar uma realidade inegável, mas de colocá-la em perspectiva. Nosso jornalismo tem falhado nessa parte, inclusive por ter parado de noticiar outras causas de morte, como as de AIDS, de sífilis, de dengue, tuberculose, assassinatos e acidentes. A vida não se resume ao coronavírus, nem deve ser assim o noticiário. Um exemplo: desde que começou a pandemia no Brasil, aqui já morreram cerca de 3 mil pessoas em acidente de trânsito, nesse mesmo período do coronavírus que matou 500 e alguma coisa. Cabe ao jornalista dar a devida importância a uma crise como a do coronavírus, mas sem esquecer do resto das coisas que afetam a vida das pessoas. Cabe ao jornalista que cobre ciência entender também seus efeitos na economia, na saúde mental, na sociedade. Cabe a este jornalista lembrar de checar a relatividade dos números e o que eles realmente dizem sobre a situação. Cabe a esse jornalista colocar tudo o que ele apurou em perspectiva. Na verdade, cabe ao jornalista que cobre ciência ser mais científico na hora de noticiar. É isso. Espero ter ajudado um pouco e obrigado por ter ouvido até o final. Obrigado. Tchau. Morena FM